leitura crítica. A primeira coisa que a pessoa pensa é o que é, né? E para que serve. A leitura crítica é a leitura feita por um profissional, né, do mercado editorial, então uma pessoa que já foi editora, pessoa que já sabe fazer uma leitura profissional, e o objetivo dele é mostrar os pontos fortes, os pontos fracos do livro, de modo que o autor possa, depois de terminada a obra, melhorar os pontos fracos, né? Melhorar também os pontos fortes, né? Para dar mais força ao livro. E por que isso? Eu lembro uma vez, na verdade essa colocação me fez lembrar, uma vez eu recebi uma revista especializada de uma distribuidora só para o meio profissional. E os editores estavam reclamando lá, vários editores comentavam no artigo que 90% do que eles recebiam não estava pronto para o mercado editorial. Por quê? Veja bem, no mercado americano, no mercado internacional, de uma maneira geral, você tem a figura do agente literário. Qual é a função do agente literário? A função do agente literário, quando você tem um, é receber o seu original, não interessa se o autor é ou não é conhecido, famoso, best-seller. Veja, até autores best-sellers passam por leitura crítica. Tá? E pegar e passar para um profissional para fazer a leitura, ou ele mesmo fazer a leitura. Tanto faz, às vezes não é ele que faz, às vezes é ele que faz. E indicar o que o autor tem que melhorar, certo? Como a figura do autor, do agente literário, como a figura do agente literário não funciona, não existe no Brasil, certo? A gente vai direto para o leitor crítico. Você tem que procurar uma pessoa do meio editorial que esteja acostumado, que possa fazer, que você possa contratar para fazer a leitura do seu original. Para quê? Para que quando ele chegue na mão de um editor, certo? Ele já esteja pronto, ele não esteja ainda com problemas, né? Com pontos fracos e pontos fortes. Você possa agregar. Por exemplo, eu mesmo me recordo que um dia eu estava fazendo uma leitura crítica, né, de uma noveleta, na verdade, né, parte de uma antologia, e a história estava muito boa, mas eu falei, poxa, por que você não pega, cheguei para o autor e falei, por que você não pega, né, a última parte do livro, né, da história, e coloca no começo para chamar a atenção do público, aí você coloca o resto da história, né? Ele gostou, retrabalhou, claro, dá trabalho você reescrever, mas é uma coisa que você tem que fazer, entendeu? Para a história ficar interessante. Então esse é o ponto, né? E, por exemplo, qual é a diferença do leitor crítico para o leitor beta? Porque o leitor beta é uma pessoa que gosta daquele gênero, que vai ler e fala, eu gostei, eu não gostei, poxa. E o leitor crítico não, o leitor crítico vai te dar um ponto de vista de editor, né? Ele vai te apresentar um relatório, falar, olha, o personagem tal tá fraco, o personagem tal tá bom, olha, esse personagem pode ser melhorado, essa parte do livro aqui tá boa, essa parte do livro não tá. Às vezes vai pegar partes do livro e até fazer comentários sobre essa, olha, esse capítulo podia ser mais longo, esse capítulo podia ser mais curto, essa parte... Por exemplo, um outro exemplo, um dia eu passei para um profissional fazer uma leitura crítica de uma noveleta minha, né? Porque é como médico, né? A gente não faz a própria operação, né? O escritor não pode fazer a própria... Você até pode fazer a sua própria leitura crítica, mas o leitor tem que ser um outro, porque você tem toda a história, você sabe todas as nuances, você sabe o que acontece, e às vezes... a pessoa não sabe, então ele vai mostrar coisas que você não pode saber. Ele olhou, passei para ele a história e falou, poxa, tá legal, mas toda essa parte aqui do vilão, né, porque eu tinha usado uma técnica que eu chamo de jogo xadrez, né, falando, era o protagonista e o vilão, protagonista e o vilão, protagonista e o vilão, não é desnecessário. Eu olhei e falei, poxa, mas eu vou cortar, sei lá, um quarto da história, né? Aí eu falei, bom, tudo bem. Peguei o meu arquivo original, né? Retirei, guardei, né? Guardei o arquivo original para não perder. E tirei todas as partes e reli. E falei, poxa, não é que ele tem razão? Então você percebe, é essa a função, entendeu? Do agente literário. Mostrar uma coisa que o autor não conseguiu ver, que vai melhorar a história, entendeu? E é para isso que serve esse serviço. Então,
Compreenda, toda história, sem exceção, você vai ler isso até em livros como Oficina de Escritor, todos eles passam. A sua história tem que passar pela mão de um leitor crítico antes de ir para um editor. Senão ela não vai ser aceita. Sinto muito. Então é isso. Então continue seguindo nossas dicas. Veja como você pode melhorar e, precisando de um serviço de leitura crítica, venha falar comigo numa literação.